Olá, meus irmãos em Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar o nosso estudo de hoje. Que Ele derrame a sua graça divina sobre todos nós. Sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão e estudo que está sendo oferecido pela Casa Espírita Irmão Benedito. Esse estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido irmão Emmanuel, e psicografado pelas mãos de Chico Xavier, em 2 de setembro de 1948. São 74 anos, tentando nos ensinar um pouquinho mais sobre Jesus, ajudando, colaborando com o nosso crescimento espiritual, diminuindo a nossa distância até Jesus. Meu nome é Estélio e hoje eu tenho a missão de trazer à superfície o capítulo 175 deste livro, que contém 180. Nós estamos na reta final. Graças a Deus, podemos usufruir deste livro tão grandioso, que tanto nos ensina e que torna o nosso dia a dia melhor. Então, para esse capítulo, Emmanuel deu o nome de cooperação. Pelo nome dado, a gente já, e sabendo que se trata de Emmanuel, estaria ligado diretamente a Jesus. No nosso Mestre Jesus, já podemos achar que seria tudo aquilo que poderíamos fazer em prol do nosso irmão, para o seu bem-estar, tanto o seu bem-estar material como o seu bem-estar espiritual. Eu te pergunto, qual foi a maior cooperação que Deus nos fez? Foi o seu Filho Jesus, que quando aqui esteve, deixou registrado o seu amor, a sua humildade, o seu perdão, para que possamos segui-lo. Isso graças à cooperação dos seus discípulos, que através dos evangelhos deixaram registrados para a eternidade deste planeta. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo para cooperar com o Mestre Jesus na transformação deste mundo para um mundo de regeneração? Será que só ler a Bíblia é o suficiente? Frequentar ou praticar uma religião é o suficiente? Ou precisamos cooperar com Jesus através da gratidão, da colaboração, da ajuda aos nossos irmãos? Praticar o que Jesus nos ensinou. Esse amor pelo próximo, independente de ser um parente ou não.
Então vamos, meus irmãos, ajudar Jesus a transformar esse mundo. Vamos disseminar o bem, fazer a caridade, repassar energias positivas para um mundo melhor. Ensinar o Evangelho. Replicar esse amor que Jesus nos ensinou. E Emmanuel vai buscar, lá no livro dos Atos, ou o livro dos Apóstolos, essa reflexão para o capítulo Cooperação. Agora eu vou ler o capítulo 175, que tem o título Cooperação. Emmanuel vai buscar, como eu já tinha dito, no livro dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Bem, essa foi uma resposta que um oficial da Etiópia respondeu ao apóstolo Filipe, quando ele lhe perguntou se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E aí ele dá essa resposta: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então Filipe observou que ele estava lendo o livro de Isaías. Por isso a pergunta. Vendo a necessidade de cooperar com aquele que estava querendo aprender, Filipe, então, lhe passa as informações sobre o novo Evangelho, sobre as coisas de Jesus, sobre sua passagem. E o oficial, maravilhado, pede a Filipe que ele o batize. E assim foi feito. Então vamos para as reflexões deste capítulo. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem e dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas do Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de se elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao curso edificante. Os que aprenderam, ou os que aprendem alguma coisa, sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram de Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos
de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído do Atos dos Apóstolos, onde Felipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em satisfação e esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com a humanidade. Pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Felipe a pé. E aqui encerra, né, essa reflexão. Então, este capítulo nos mostra a necessidade, né, da gente repassar tudo aquilo que a gente aprendeu. Como ele foi dito, nós aprendemos com os nossos antecedentes, né? E devemos repassar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos contemporâneos. Então, meus amigos, meus irmãos, eu agradeço muito, né, a presença de vocês nesse estudo, aos nossos irmãos que nos auxiliaram também através dos outros capítulos, e agradecer a direção da Casa Espírita Irmão Benedito, que está proporcionando, né, esse estudo, esse espaço, que tanto nos ajuda no nosso caminhar, nesta grande maratona que teremos que vencê-la. Eu me despeço aqui deste livro, que este é o último capítulo que eu participo, né? Agradecendo a compreensão de vocês, pedindo perdão pelos meus erros, né? Eu fiz de tudo para que pudesse trazer alguma coisa importante com as minhas reflexões. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Obrigado, Senhor.